Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o período composto. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete de Libras, Natan. Olá, Natan, tudo bem? Vamos aos nossos objetivos? Ler o trecho de um texto científico. Como o nome já diz, um texto científico relacionado à ciência. Existem dois tipos de texto científico, que nós chamamos mesmo de científico, onde os cientistas escrevem para um meio científico. Então, eles usam todos aqueles termos científicos que nós, pessoas da sociedade comuns, às vezes temos dificuldades de entender aqueles termos, como eu, como vocês. Mas existe outro tipo de texto científico que se chama artigo de divulgação científica. Esse tipo de texto, ele divulga a ciência de uma forma mais facilitada para nós, para mim, para vocês, pessoas que não têm muita afinidade com termos científicos, compreendermos. Então, nós vamos ver aqui um artigo científico, que é um texto direto, claro, objetivo, com linguagem mais clara, que fala sobre o resultado de uma pesquisa científica. Identificar a finalidade de um texto. Se nós vamos ler um texto científico, qual que é a finalidade? Falar sobre ciência. Compreender os períodos compostos por coordenação e subordinação. Adiantando aqui um pouquinho, período composto, Lembra que você estudou? Período simples, quando a frase apresenta apenas um verbo, uma oração. A gente chama de período simples. Período composto é quando o período apresenta dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações. Neste vídeo nós vamos falar sobre o período composto por coordenação e por subordinação. Vamos lá, você já leu um texto científico? Provavelmente já. Principalmente na internet, tem vários textos disponíveis e, claro, na escola com o seu professor. Em caso afirmativo, o que ele divulga? Você lembra qual era o assunto do seu texto científico? Hoje, principalmente, com relação a essa pandemia, ao vírus, Coronavírus, a Covid-19, existem vários textos científicos. Você provavelmente já deve ter lido ou passado por algum deles. Vamos à leitura, então, aqui do texto. Fruta em pó. Tecnologia torna polpa de pequi e leite de babaçu disponíveis o ano inteiro. Então, vocês sabem que algumas frutas elas não têm durante todo o ano, elas têm a época, Cada fruta tem sua época certa, quando fica mais saborosa, nutritiva e também mais barata. No entanto, mesmo azedinhas, boa parte delas fica disponível para o consumo o ano todo. Isso não acontece com o babaçu e o pequi, que só podem ser consumidos 5 meses por ano. Então, a gente tem a foto aqui do babaçu. Eu vou adiantar só mais um pouquinho para vocês verem a foto do pequi. Nós que moramos aqui, na região sul, talvez não conheçamos. O babaçu e o pequi são duas frutas típicas do Nordeste. Para estender esse período e combater o desperdício, a engenheira de alimentos Aldirene Amorim Santana transformou em pó a polpa desses dois frutos do cerrado sem perda significativa de suas propriedades nutricionais. Com a pesquisa realizada durante o doutorado na Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Santana pretende que os dois frutos, que fazem parte do cardápio regional nordestino e são ricos em nutrientes, possam ser usados pela população durante o ano todo. Então perceba aqui que ela fez, essa engenheira de alimentos, ela transformou essas frutas que não davam o ano todo em fruta em pó, para que as pessoas possam ali provar, consumir durante todo o ano. Vamos então à primeira atividade referente a esse trecho. Vamos reler. Tecnologia torna polpa de pequi e leite de babaçu disponíveis o ano inteiro. Para estender esse período e combater o desperdício, a engenheira de alimentos Aldirene Amorim Santana transformou em pó a polpa desses dois frutos do cerrado sem perda significativa de suas propriedades nutricionais. Qual o objetivo desse texto?
por que você acha que esse texto científico, de divulgação científica, foi escrito? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando esse conteúdo com vocês. E então, estudantes, por que esse texto, né? Qual o objetivo? Por que ele foi escrito? Então aqui, informar sobre uma pesquisa científica relevante para a sociedade. E esses textos científicos, eles são super importantes, porque esse é o principal objetivo, informar a sociedade sobre temas relevantes. Temas relevantes são temas importantes para o nosso dia a dia na área da ciência. Vamos falar aqui sobre período composto. Só retomando um pouquinho, lembra que eu falei ali no início do vídeo? Período composto quando um período apresenta 2 ou mais verbos, ou seja, 2 ou mais orações. O período composto apresenta 2 ou mais orações. Em português, tradicionalmente, temos o período composto por coordenação e por subordinação. Vamos ver cada um deles. Período composto, a gente tem sempre ali uma oração principal, que é a primeira oração, e a segunda oração, que pode ser a oração subordinada. Então, oração principal mais a coordenada, oração principal ou mais a subordinada. Depende de relações sintáticas. Só para falar aqui sutilmente,
Então aqui, o período composto por coordenação, as orações elas são independentes, elas não precisam umas da outra para completar o sentido, e elas são ligadas por uma conjunção coordenativa. No período composto por subordinação, como o nome já diz, né, subordinada, pensa numa relação de escola. Dentro de uma escola, nós temos vários setores ali. Temos a direção, os professores, os alunos. Um é subordinado ao outro, um depende do outro. Na oração tem esse sentido. Uma oração subordinada, ela depende uma da outra para completar o seu sentido. Diferente da coordenada, que ela pode ser dita isoladamente, até mesmo escrita isoladamente. Não tem essa relação de dependência. Mas vamos aqui analisar. Antes disso, vamos para a atividade 2. Os 2 frutos que fazem parte do cardápio regional nordestino e são ricos em nutrientes, para que os 2 frutos possam ser usados pela população durante o ano todo. Qual a informação principal desse trecho? Então, relê esse trecho e qual que é a principal informação que ele está passando para você. Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, alunos, pensaram ali qual é a informação principal desse trecho? Quando
Quando nós lemos qualquer tipo de texto, seja um texto científico, seja uma notícia, seja uma reportagem, é importante que vocês, alunos, saibam identificar o tema, o assunto, o foco principal. Então vamos lá, para que os dois frutos possam ser usados pela população durante o ano todo. Essa é a informação principal. Ou seja, o suco em pó das frutas ele foi produzido para esta finalidade, para que as pessoas possam consumir durante todo o ano. Falando um pouquinho sobre período composto. Subordinação, lembra que eu falei? Uma oração depende da outra. Processo sintático em que os sintagmas estão hierarquizados. Como assim? Eu tenho uma oração principal e eu tenho uma segunda oração, que eu chamo de oração subordinada. Uma depende da outra para completar o sentido. Olha o exemplo aqui. A pesquisadora afirma. Eu tenho um verbo, afirmar, eu tenho uma oração. Vamos procurar outro verbo? Que os dois frutos podem ser consumidos o ano todo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Podem ser consumidos, que eu também conto como um verbo. Se eu simplesmente ler até aqui, a pesquisadora afirma. O que ela afirma? Então eu preciso da segunda oração, que os dois frutos podem ser consumidos o ano todo. Perceba que a oração principal e a oração secundária, né, a oração subordinada, uma depende da outra para completar o sentido. E aqui elas são ligadas pela conjunção que. Então aqui eu tenho um período composto por subordinação, onde uma oração precisa da outra para completar o sentido. Então, na subordinação, portanto, a sentença depende uma da outra para que tenha sentido completo. Quando isso acontece, é uma oração subordinada, ou seja, um período composto por subordinação. Vamos para a terceira atividade. Fazem parte do cardápio regional nordestino e são ricos em nutrientes. Perceba essa oração. Há informações diferentes no trecho acima. Que expressão estabelece a relação entre elas? Existe uma informação diferente da outra. E que termo, que palavra liga, une essas duas orações? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, alunos conseguiram perceber que a expressão liga essas duas ideias diferentes? As orações foram ligadas pela conjunção coordenativa e. Agora perceba, se eu falo, fazem parte do cardápio regional nordestino, é uma oração, fazem, um verbo, uma oração. São ricos em nutrientes, é uma outra informação, claro que é sobre as mesmas frutas, mas são orações independentes. Uma oração não precisa da outra para completar o sentido. Portanto, aqui eu tenho um período composto por coordenação. E eu tenho a conjunção e. Para que serve essa conjunção? Aliás, todas as conjunções, elas servem para ligar, conectar as orações e dar sentido a elas. Então, aqui eu tenho um período composto por coordenação. É o que nós vamos falar agora. Olha, período composto por coordenação. Processo sintático. Toda vez que eu falo sintático, sintaxe, eu estou falando dos termos nas frases, nas orações, sujeito, verbo, complemento. Então essas orações elas são independentes porque elas têm sujeito, verbo e complemento. E elas são ligadas por uma conjunção. Palavras de sintagma se colocam uns ao lado do outro sem hierarquização. Lembra da hierarquização? Sem um precisar do outro para fazer sentido, como nós vimos ali no período composto por subordinação. Nas relações sintáticas de coordenação, não se apresentam relações de dependências. Então, prestar atenção. No período composto por subordinação, as orações são dependentes. No período composto por coordenação, as orações são independentes. Olha o exemplo. As frutas podem ser transformadas em pó. Essa é uma informação. E, olha a conjunção ligando outra informação, serão usadas durante o ano todo. Eu posso simplesmente falar e escrever isoladamente essas frases. Por quê? Porque elas são independentes, elas têm sentido completo. Então, aqui eu tenho um período composto por coordenação. Um pouquinho mais. Veja bem esse texto, né, esse fragmentozinho do texto que nós lemos. Fruta em pó, tecnologia torna polpa de pequi e leite de babaçu disponíveis o ano inteiro. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o artigo de divulgação científica. Tem por objetivo levar o conhecimento ao público leigo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Vocês que não entendemos todos aqueles termos científicos. Então, o artigo de divulgação científica, ele é feito para pessoas como nós, que não temos ali muito conhecimento científico. Ele vai traduzir a linguagem científica para que nós possamos entender. Então, sobre assuntos relevantes para a sociedade, geralmente é escrito por um especialista na área, mas também pode ser produzido por um jornalista. Nesse caso, esse profissional faz pesquisas para se informar sobre o assunto e conta com o apoio de estudiosos do campo de conhecimento sobre o qual vai escrever. Então, esse texto do artigo de divulgação científica, ele pode ser escrito tanto por um especialista como um jornalista que se especializa, né, que pesquisa sobre aquele assunto. Nós então lemos uma notícia sobre uma nova tecnologia que torna polpa de pequi e leite de babaçu disponíveis o ano todo, que é a engenheira que transformou a fruta em pó. Nós lemos um texto científico que fala sobre uma informação científica de maneira facilitada para que nós possamos entender. Identificamos a finalidade do texto, que é informar, publicar um assunto científico relevante e importante para a sociedade. Os períodos compostos por coordenação e subordinação. Nós vimos que, importante, período composto por coordenação, as orações são independentes e são ligadas por conjunções coordenativas. Período composto por subordinação, existe uma relação de dependência, ou seja, elas são dependentes uma da outra, eu não posso escrevê-las isoladamente, e elas são ligadas por uma conjunção subordinativa. Neste vídeo nós falamos sobre o período composto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.